Eminentes ministros, eu venho a esta tribuna da Suprema Corte com a mesma confiança do moleiro de Sanssouci, com uma confiança inabalável nas instituições do meu país, para restabelecer a verdade, o direito e a justiça para o meu querido conterrâneo, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Que a situação do general Paulo Sérgio, eminente ministro Fux, é uma situação singular, eminente ministro Alexandre de Moraes. E por qual razão? Porque a delação e o depoimento da principal testemunha da acusação, o comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior, é contundente, acachapante em falar que o general Paulo Sérgio atuou, isso aqui não pode sair do nosso coração, o general Paulo Sérgio, diz o brigadeiro Batista Júnior, não é esta defesa, o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de incursar, de caminhar por qualquer medida de exceção. Então, o brigadeiro Batista Júnior, testemunha de acusação, diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover. A inocência do general Paulo Sérgio, segundo a delação, segundo o depoimento da principal testemunha de acusação, é manifesta. E aqui é impossível não se recordar, eminente ministro Dino, eu me lembro da graduação, da época da graduação, eminente ministro Carme. E aí a gente empolgado, e os professores falavam das defesas de Cícero. E tem aquela clássica defesa de Cícero que dizia, uma coisa é maldizer, outra é acusar. A maledicência não tem outro propósito senão a contumélia. E com as mais respeitosas vênias, o general Paulo Sérgio acabou sendo enredado em uma contumélia. Mas que a prova dos autos, a instrução judicial, demonstrou de forma inequívoca a sua inocência. Diz a sabedoria, eminente ministro Dino, lhes deu poderes e a razão, e aqui é o ponto fundamental da defesa, e a razão como intérprete desses poderes. Para nós que devotamos a vida ao direito, ao sistema de justiça criminal, essa relação entre poder e conhecimento, saber e força, é muito relevante. É por isso que Ferraioli, eminente presidente, Ferraioli vai dizer, todos nós conhecemos a lição de Ferraioli, que a jurisdição é um saber-poder. É um poder, mas também tem saber. Quanto maior o saber, menor o poder. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a quem admiro muito pela sua capacidade de articular ideias, vai dizer que o universo jurídico é o universo da linguagem e da racionalidade. A sabedoria oriental vai dizer que é dever do advogado, olha para nós, advogados, e fala assim, é dever do advogado levantar a voz da razão quando o poder tenta silenciá-la. E é o convite que eu faço a Vossas Excelências. Analisar o presente caso, especificamente com relação ao general Paulo Sérgio, à luz da razão, à luz da lógica. É o convite que faço a Vossas Excelências. Pergunta fundamental. A quem se acusa e do quê? O acusado, o réu, é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que, como todos nós sabemos, foi comandante do Exército Brasileiro. Mas sua história, eminente ministro Alexandre de Moraes, começa lá atrás, começa no dia 28 de agosto de 1958, no interior do Ceará, do meu querido estado do Ceará, em Iguatu. Terra bonita, terra do algodão, ornada e banhada pelo rio Jaguaribe, que é o maior rio do estado do Ceará, que em tupi significa Rio das Onças. E, curiosamente, era a paixão do general Paulo Sérgio, Guerra na Selva, que é representado por uma onça. E acredito que o ministro Fux, que eu já vi trazer os versos de Gonçalves Dias algumas vezes, que ele aprecie o Gonçalves Dias, e tem uns versos de Gonçalves Dias que eu gosto muito, que é aquele Ijuca Pirama, que diz mais ou menos assim, eminente ministro Carme, Vossa Excelência me corrija se eu me equivocar. Para todos vocês acompanhando o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus, partimos para um rápido break e voltamos logo mais. Paulo Sérgio é um bravo guerreiro do Nordeste. E por que digo isso? General Paulo Sérgio, em idade, 11 anos de idade, com 11 anos de idade, prestou concurso público, eminente presidente, e passou. Mas aí teve uma difícil decisão na vida. Qual difícil decisão? Deixar o aconchego da família, deixar sua rede branca, seu cachorro ligeiro, e sair de Iguatu
e ir para a capital dos verdes mares bravios, ir para Fortaleza, estudar no Colégio Militar de Fortaleza, com 11 anos de idade, no internato, longe da família. E ele foi. Foi, ministro Dino. Com 11 anos de idade, ficar dura, uma decisão dura, um jovem garoto com 11 anos de idade, e foi estudar no internato do Colégio Militar de Brasília, que era mal visto naquela época ser do internato. E ali se começou, eminente ministro Dino, a ser forjado o general Paulo Sérgio, porque era difícil ser do internato no Colégio Militar com 11 anos de idade, e cresceu o espírito pacificador do general Paulo Sérgio. Tinham confusões e ele sempre buscava ali evitar as confusões. Mal sabia, digo eu, que a vida ali estava lhe forjando e lhe aperfeiçoando e lhe preparando para o momento decisivo da história nacional. Eu ousaria dizer que o grande Virgílio da Eneida, se olhasse para o general Paulo Sérgio, essa decisão difícil que ele teve que tomar aos 11 anos de idade, falaria para ele: você fez bem, muito bem, general Paulo Sérgio. E como ele diz na Eneida, cresce em valor, meu jovem, pois é assim que nós chegamos aos astros, às estrelas, sic itur ad astra. E o general Paulo Sérgio chegou às estrelas, e o general Paulo Sérgio chegou aos astros. Foi comandante do Exército de Caxias. E aqui é o ponto importante. Honrou a memória do nosso pacificador. Honrou a memória do Duque de Caxias. Quando o eminente ministro relator? Quando ele assessorou o presidente da República de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, é o que diz o delator. Quando ele se posicionou, diz o relator, totalmente contrário a qualquer medida de exceção. Quando ele atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Quando ele fez a reunião do dia 14 de dezembro. Foi muito bem, porque o que roubava a paz do general Paulo Sérgio? Quão difícil foi ser ministro da Defesa no segundo semestre de 2022? Naquele período, Vossa Excelência se lembra muito bem, oficiais generais, se manifestavam nas redes de forma contundente. E qual era o receio do general Paulo Sérgio, eminente ministra Carmen? Que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E por que fez o general Paulo Sérgio? Não, a gente tem que ter unidade contra qualquer medida de exceção. Eu sou contrário. Isso era conhecido e sabido, e vamos mergulhar na prova dos autos instantes. Eu sou contrário. Então vamos todo mundo aqui falar a mesma língua para dissuadir o presidente. O presidente vai ver que todo mundo aqui é contrário, todo mundo está falando a mesma língua. Porque o receio do general Paulo Sérgio é que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E é compreensível que às vezes algum comandante de força, estou de saco cheio desse assunto, não aguento mais falar disso, não quero mais falar disso. Tudo bem, porque o comandante de força está olhando para a força dele. O general Paulo Sérgio tinha a responsabilidade de ser o ministro da Defesa. E honrar a memória de Caxias, da unidade das Forças Armadas contra qualquer medida de exceção. E aqui, eminente ministro Fux, é que eu digo da prova dos 9. Qual é a prova dos 9? Porque a hipótese acusatória é que ele fazia parte da organização criminosa para dar um golpe de Estado. Qual é a prova dos 9 de que o general Paulo Sérgio não fazia parte dessa organização criminosa? Ele sofreu ataques. Lutaram, então assim, segundo a própria acusação, membros dessa organização criminosa estavam lutando para demover o general, retirar do cargo o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, e o comandante do Exército, o general Freire Gomes. Está provado nos autos, vamos mergulhar em instantes. Então, pera lá. Como é que ele fazia parte da organização criminosa? É a prova dos 9. Se estavam lutando... E para todos vocês sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio, seguimos acompanhando aqui ao vivo o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Vamos conferir. E não só isso. Sofreu ataques virtuais. Naquele gabinete de crise, pós-medida de exceção, tem lá os cargos. Coordenador, subcoordenador, vai fazer isso, jurídico, tal, relações institucionais. Cadê o general Paulo Sérgio? Não está lá. Ele não está lá. É a prova dos 9. Além da delação, além do depoimento do brigadeiro Batista Júnior, a gente tem a prova dos 9. Está provado e mais que provado que o general Paulo Sérgio é manifestamente inocente.